Salve Maria Santíssima. Olha, temos que deixar bem claro aquilo que os santos não são na nossa vida. E depois falar um pouquinho daquilo que eles são. Os santos não são substitutos de Cristo. Os protestantes, os TJs, né? Os mormons e outros acham que por que nós vamos aos santos? Nós estamos substituindo a Cristo. Cristo está ficando em segundo plano. Cristo está ficando de escanteio. Eu não vou aos santos porque não posso ir a Cristo. Não é esse o motivo. Nós temos livre acesso. Cristo ele rasgou o véu. Nós temos livre acesso a Jesus. Não porque nós somos merecedores, mas ele nos mereceu esse livre acesso. É pelos méritos dele. Então o motivo de nós pedirmos a intercessão dos santos não é o motivo do medo de ir até Jesus. Não é a questão de ser impossível falar com Cristo. Pelo contrário, ele mesmo se sente ofendido quando nós não vamos até ele e quando nós pedimos pouco. O Senhor fala que se sente ofendido porque ele quer dar muito e nós pedimos pouco. Como ele fala, pedis e recebereis, buscai e achareis, bateis será aberto. Lá em João 15 fala, sem mim nada podeis fazer. Nós devemos estar em Cristo, que é a videira. Porém, essa videira, ela não é uma videira que tem somente uma raiz, ou é uma videira que tem somente um tronco, é uma videira completa. Ela tem ramos, tem caule, tem as folhas, tem as raízes, ela tem tudo. Ela é completa. E por isso, nós sabemos que existe essa unidade entre Cristo e a sua igreja. Aquilo que São Paulo fala, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Todos os santos podiam falar isso. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então não é matemática. Como fala em 1 Timóteo 2,5, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então o que mostra aí? Só Jesus é o mediador da salvação. Ele é o pontífice. A ponte entre o céu e a terra. Entre o homem e Deus. No corpo dele. Na carne dele. Ele quebrou a inimizade. Ele quebrou. Ele rompeu. Então em Cristo há esse casamento, entre Deus e a humanidade. Esse casamento, essa aliança eterna, na carne de Cristo, no mistério da encarnação, no mistério da morte, da paixão e da ressurreição de Cristo. Nesse mistério da encarnação, no mistério pascal, ali há o grande casamento, há a ponte, aquele que é o intermediário, o mediador da salvação. É nisso que a Igreja Católica crê. Isso não nega a intercessão dos santos. De forma alguma. De forma alguma. Eu diria que para debater com um protestante é só trabalhar com o processo elevador. Em cima, embaixo. Em cima, embaixo. Como assim, Oséias? Um debate elevador. Como é o debate elevador? Quando o protestante cita um texto, ele isola o versículo e metralha você. E vai metralhando, né? Esse versículo, esse. Às vezes um texto não tem nenhuma ligação com o outro. Nenhuma ligação. O que você faz? Você fala assim. Calma. Espera um pouco. Vamos analisar o texto. Vamos ver o contexto. E vamos conversar. Por exemplo, 1 Timóteo 2,5. Está lá no meio. Aqui o elevador. Aí você sobe um pouquinho. Porque ele só leu 5. Você sobe um pouquinho para o versículo 1 e você vai ver ali presente a intercessão dos santos. Em 1 Timóteo 2,1, o apóstolo Paulo recomenda que seja feita ações de graça, seja feita súplica, seja feita orações. Ou seja, ali é Deus instruindo, através do apóstolo Paulo, o grande mérito, o grande valor da intercessão. Ou seja, um capítulo que
é usado para incentivar a intercessão, um protestante isola o texto, o versículo 5, para dizer que não pode ter intercessão. Examinando ainda esse versículo 5, fala que há um só. Se for levar ao pé da letra que há um só mediador, no sentido de pedir as coisas a Deus, então, se for levar ao pé da letra, de forma fundamentalista, nenhum protestante, nenhum católico pode mais fazer oração por ninguém. Não, Oséias, ali está falando só dos mortos. Nós vivos podemos pedir por alguém orar. Não. Se você for levar ao pé da letra, seja sincero, seja honesto. Se é só um, se você for orar, é 2. Então você não pode orar mais por ninguém. Esse é o raciocínio que os protestantes entram se forem levar ao fundo essa palavra. Eles não sabem explicar essa palavra, mas usam só para dizer, não, os santos não podem interceder. Está aqui, ó, só um mediador, só um. E você, quando você ora pelas pessoas, você está fazendo o quê? Você está fazendo pedidos ao Senhor. Isso não é intercessão? Aí querem usar, não, mas a regra só funciona para os mortos. Não, ali não fala de morto nem vivo, fala um só. Oséias, e como é que a Igreja Católica explica? Ela explica o seguinte: é um só, mas é o Cristo total. É o Jesus inteiro. Não é o Jesus pela metade, um Jesus sem cabeça ou sem corpo, um Jesus amputado. É o Jesus inteiro, o Cristo total. Então, a Igreja tem esse poder de intercessão, esse poder de ligar e desligar, porque ela está unida a Cristo cabeça, que é a fonte da salvação, que é a fonte de toda mediação. Então, quando um santo intercede, não está substituindo a intercessão de Cristo, nem atrapalhando. Pelo contrário, a intercessão do santo passa por dentro e se une a essa intercessão de Cristo. E por isso, não há contrariedade. É algo único, não é algo múltiplo, é algo único. Nós somos uma família, uma única família. E no mistério da carne de Cristo, do corpo dele, essa aliança é eterna. Por isso nós devemos separar a mediação que São Paulo fala aqui, que de forma plena, abundante, total, é feita, é através de quem? Cristo. Sem ele não existe nenhuma mediação, nenhuma. Toda mediação passa por ele e é feita nele. Por isso que fala que deve pedir em nome dele. Entendido até aqui? Então, os santos não são isso que dizem, substitutos. Outra coisa, santo não é moleque de recado. Santo não é moleque de recado. Ô, meu anjo da guarda, diz lá para São Francisco, para ele dizer para Nossa Senhora dizer para Jesus dizer para o Pai. Aí daí depois vem, o Pai dá uma resposta. Aí Jesus diz para a Virgem Maria. A Virgem Maria diz para o meu santo de devoção. O meu santo de devoção fala para o meu anjo, e meu anjo me dá graça. Não é assim. O santo não é um moleque de recado. Quando nós pedimos a intercessão de um santo, é porque ele está unido a Cristo de forma perfeita, de forma singular, de forma única, de uma forma que nós não estamos. Não é porque nós não podemos ir, nós vamos junto com ele. Dá mais coragem, dá mais alegria, né? Não é que a gente fala, ei, vai dar o recado que eu fico aqui, eu não quero nem saber de Cristo. Eu viro as costas, vai lá, depois que se você resolver o problema, vem aqui falar comigo. Não é assim. Santo não é moleque de recado. Santo não é moleque de recado. Nós somos uma família. A igreja peregrina, a igreja padecente e a igreja triunfante. São 3 igrejas? Não. São 3 modos da igreja estar. Mas é uma só igreja. E há esse transbordamento, essa comunhão dos santos entre nós, as almas do purgatório e aqueles que estão no triunfo glorioso. Há essa comunhão. Então, santo não é moleque de recado. Santo também não é um deus pagão. Os católicos inventaram agora os santos porque eles pegaram da mitologia grega, então tem um deus da chuva,
que é São José, tem o Deus não sei mais de que lá, do mar, que é a Nossa Senhora Aparecida, tem a deusa... Não, não é isso, isso é mentira. Isso é uma obra satânica falar isso. Isso é maligno falar isso. Um abraço aí pra Lu, Deus abençoe. Então o que que acontece? Olá, irmão, Deus abençoe. Então o que que acontece? Isso não é o que são os santos na Igreja Católica. Eles não são deuses mitológicos. E a Igreja nunca fez isso. De achar que a chuva, de achar que o atributo de alguma coisa é do santo. Não, eles são intercessores. E existem graças particulares que nós confiamos a alguns santos. Pedimos a alguns santos, né, que eles intercedam. Porque eles viveram nesta vida aquelas realidades. Não é questão de dizer, ele é o Deus daquilo, o Deus da chuva, o Deus das finanças. Não. Essa acusação é diabólica. Não tem nada a ver. E as pessoas acreditavam que ali de fato eram deuses. Quando era na mitologia e pediam algo, eles acreditavam que eram deuses e faziam sacrifícios para aqueles deuses. Quando alguém católico, sóbrio, faz uma promessa, né, diante de um santo, o que ele faz depois é um ato de gratidão. Não é um ato de troca. E se alguém fizer no espírito de troca, está errado. É um ato de gratidão pela graça recebida. O ideal é que a pessoa, mesmo que não recebesse aquilo que ela pediu, ela cumprisse, né? Ela fizesse algo, porque não é uma troca. É uma relação de amizade. Se a gente não quer ter intrigado nesse mundo, vai querer ter intrigados no céu e dizer, não, eu não falo com nenhum santo do céu. Estou intrigado. Outro ponto. Primeiro ponto, isso deve estar muito claro, né? Os santos não são substitutos de Cristo. Segundo ponto, os santos não são moleques de recado. Terceiro ponto, os santos não são deuses gregos do paganismo. Não são, de forma alguma. Não são. Os santos não são objetos da nossa superstição. O catecismo é muito claro e orienta isso. Nós não podemos ter superstição com os sacramentais e com os santos. Pegar a imagem de Santo Antônio e virar de cabeça para baixo. Pegar a imagem de São José e roubar para ver se tem chuva. Isso não é prática católica. Isso é loucura. Isso é ignorância. Isso não é catolicismo. Nunca foi, nunca será. Práticas de você atribuir poderes mágicos a um santo. Os santos são muito ofendidos quando você faz isso usando o nome deles. Muito. Começa a misturar a devoção aos santos com superstição. Então, de forma alguma, nós podemos ter superstição usando a imagem, usando os sacramentais, usando o nome dos santos. De forma alguma. Isso é muito perigoso. Muito perigoso mesmo, né? A gente deve estar alerta para essas questões. Certo? Os santos não são isso. Objeto de superstição. Isso nunca agradou a Deus. E é uma ofensa. É um desrespeito aos santos. Então, de forma alguma, você deve fazer isso, certo? Então, tenhamos essa atenção para a gente não ficar fazendo coisas erradas, pecaminosas e até manchando o nome do catolicismo, tá bom? Então, eu espero que tenha ficado claro que os santos não são nada disso. Nada. Então, o primeiro ponto, a qual nós abordamos, os 4 pontos, né? Os santos não são deuses gregos, mitológicos, do paganismo. Os santos não são moleques de recado. Os santos não são substitutos de Cristo. Os santos não são objetos de nossa superstição de forma alguma. Os santos são nossos amigos no céu. Interessante que a gente pode olhar, né? O apóstolo Paulo entendeu muito bem isso na experiência dele de Damasco, lá em Atos 9, né? Quando ele tem a experiência no caminho de Damasco. E quando o Senhor fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele foi entendendo depois, com o tempo, que ao perseguir a igreja, ele estava perseguindo Cristo. E eu sempre pergunto,
Se quando Cristo era perseguido, ele se identifica com a igreja, como é que eu vou dizer que quando Cristo intercede, ele não se identifica com a igreja? Tá me entendendo o raciocínio? Se Cristo, quando é perseguido, ele se identifica com a igreja, como fala em Atos 9, como fala também em Colossenses 1, completa a minha carne que falta no sofrimento de Cristo, no seu corpo que é a igreja, vai falar o apóstolo Paulo. Ou seja, ele vai mostrando que tanto a perseguição como o sofrimento de Cristo e da igreja se identificam. Como é que, em relação à intercessão, eu não vou ligar a intercessão de Cristo e da igreja como sendo uma intercessão única, unida? É uma forma de pensar, né? Então São Paulo ele vai usando a linguagem do corpo, porque, por exemplo, existia já esse pensamento, né, no tempo lá em Corintos, né, havia a questão de a cidade de Roma ser o grande corpo, né? E esse corpo deveria ser respeitado. E São Paulo ele vem combater, não. O grande corpo a ser respeitado é o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. E nós que somos templo do Espírito Santo, todos nós formamos o corpo místico da igreja. Aí ele vai trabalhar muito bem isso em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 14 e 1 Coríntios 15. Ou seja, ele vai fazer toda essa teologia do corpo místico de Cristo. Então os santos estão aí incluídos, né? Quando nós olhamos Gálatas 2:19 e 20, Gálatas 2:19 fala que São Paulo está crucificado em Cristo. Está crucificado. Aí no 20 ele fala, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Mas ele fala, ligando ao versículo 19, que ele é um homem crucificado. E quando nós olhamos para os santos, nós vemos isso. Para os santos nós devemos ter o quê? A admiração, a reverência, né? O respeito, a veneração. É chamado culto de dulia. Não é hipedulia nem superdulia. E nem latria, é dulia. Uma veneração, uma admiração, um respeito, uma estupeface, né? Um admirar-se, um contemplar o que Deus fez nele. Então, a veneração. Depois da veneração nós temos para com eles também essa relação de petição, contar com a intercessão deles. E o terceiro, a imitação. Ou seja, imitar as virtudes. Repita aí. Imitar as virtudes, venerar aquele santo e contar com a intercessão dele. Imitar as virtudes, venerá-lo, não adorá-lo, venerá-lo com culto de idolia e contar com a intercessão dele. Muitas vezes nós contamos com a intercessão, nós até admiramos um pouco, mas nós não imitamos as virtudes. Nós precisamos imitar as virtudes. Por isso você tem um padroeiro na sua cidade, você tem, claro, e na sua capela, conheça a vida dele. Seja amigo dele. Propague a história dele. Não saiba só uma frasezinha, não. Conheça a vida dele. Porque a vida dos santos é um evangelho vivo. É um evangelho que sai andando por aí, né? Como fala Bento XVI, Papa Emérito, né? Que os santos são os maiores intérpretes da Escritura. Porque tanto eles têm uma mente iluminada para entender a palavra, como eles encarnam esta palavra e vivem. Vivem mais profundo, como vai falar São Francisco de Assis, né? Quando fores pregar, se necessário, usem as palavras. Vai falar São Francisco que o Evangelho precisa ser vivido sem muitas interpretações. É preciso viver. E é isso que os santos fizeram. É isso que os santos fizeram. Então, quando nós olhamos para os santos, nós devemos nos envergonhar, mas devemos também almejar a santidade. Nós não devemos ser presunçosos, nem também tíbios. Devemos ter o coração humilde e magnânimo, ou seja, um coração grande, generoso, desejando ser grandes santos.
mas a humildade de saber que nós somos fracos, miseráveis, pobres pecadores, mas um coração generoso de querer dar tudo para o Senhor. E Ele realizará em nós a obra começada, concluirá e expandirá essa obra começada. Deus fará isso. O problema é que nós achamos que nós somos os autores da santidade. Santo Agostinho fala que as obras não nos salvam. As obras não salvam, mas sem elas, sem as obras não seremos salvos. Ou seja, não é a obra que salva, mas nós precisamos dela. Ou seja, é uma fé viva, uma fé em movimento. Não é uma fé paralisada, não é uma fé morta, é uma fé viva. Uma fé em movimento de amor. Então é isso que os santos viveram, virtudes heróicas, né? Extraordinárias. Que nós possamos também tirar toda a visão equivocada que nós temos dos santos, né? Os santos pedem por nós, sim. Os santos nos escolhem. Isso eu posso comprovar na minha vida. Eu já rezei por uma pessoa uma vez. Isso aqui eu estou contando não é para contar vantagem, não. Uma vez eu rezei por uma pessoa e Deus mostrava que São Bento estava rezando por ela, que estava ali perto. Quando eu terminei de rezar, eu não conhecia essa pessoa, ela é de Fortaleza. Ela falou: meu filho, eu sou devota de São Bento mesmo. Olha aí. São Bento ali presente. Eu não sabia. Não vi nada que mostrasse que ela era devota de São Bento. Uma outra vez eu rezei por uma outra pessoa. E Deus falava assim, né? Que ele insistia em dar Santa Teresinha como amiga dela. E a pessoa depois partilhou comigo que outra pessoa já tinha proclamado que Santa Teresinha queria ser amiga dela. E eu poderia dar vários exemplos. Uma vez também eu estava rezando sobre Santa Catarina de Sena. Deus me fazia lembrar sobre Santa Catarina de Sena, né? E foi ter um retiro no local que eu estava morando na época. E tinha um sorteio do nome dos santos, né? E Deus me lembrava direto de Santa Catarina de Sena. Quando eu fui tirar o papel, quem era? Santa Catarina de Sena. E Deus durante aquela semana tinha me lembrado dela, muitas vezes, né? Então, como isso é belo. Eu poderia dar vários outros exemplos que aconteceu na minha vida a esse respeito. Sobre São Pio de Pietrelcina, sobre outros santos, né? Que foram escolhendo pessoas que eu fui rezando e Deus mostrava, né? E depois a pessoa confirmava. Verdade, porque isso aconteceu, isso. Ia confirmando. Os santos estão perto de nós, irmãos. E uma outra coisa que nos acusam é que nós temos um contato com os santos como o Espiritismo tem. Não, claro que não. Não tem nada a ver com o Espiritismo a nossa relação com os santos. Nós contamos com a intercessão deles. Nós não ficamos invocando para os santos baixar em nós. Nada disso. Não ficamos fazendo rito para invocar o santo para que ele chegue e converse com a gente. Claro que não. É uma amizade. Somos uma família. Não tem nada a ver com o Espiritismo. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia.